Boa noite, nós estamos iniciando a primeira live do ano e eu desejo a todos que vêm para essa live hoje ou que vai assistir essa live depois, um novo ciclo cheio de maravilhas, coisas maravilhosas, projetos, cocriações mais lindas e tudo que vocês sonham e almejam para a vida de vocês. Então, hoje a minha proposta é para falar de um tema que a gente tem assim escutado muito sobre este assunto. E eu avaliei como que um assunto dá mais importância para este momento, esse momento da transição planetária. Então, o tema é sobre a nova energia do planeta. Boa noite, boa noite. Vamos colocando o coraçãozinho aí para as pessoas começar a chegar. Tem presente no final da live também. Então, esse tema eu acho ele assim muito importante. E a gente tem isso, vamos colocar muito coraçãozinho aí que as pessoas começam a chegar. Boa noite, quem está chegando. E eu escolhi, porque assim eu quero, né, que as pessoas também tenham assim essas informações, tenham esses conhecimentos e que façam bom proveito, bom uso de tudo isso aí. Então, nós estamos em uma transição planetária. E aí eu não vou explicar o que é uma transição planetária, mas aqui no meu Instagram tem aí algumas lives. E se você também for procurar aí no YouTube, tem muita coisa explicando o que é uma transição planetária. Mas para que vocês possam ter uma noção, quem nunca ouviu falar, bem rapidinho, é que a gente, né, chegou num novo ciclo. E que isso independe de nós, de a gente aceitar, a gente querer, a gente entender, acreditar. É um fato. Por quê? Porque também faz parte da lei divina. E o que faz parte da lei divina é. E a gente percebe que as pessoas, assim, muitas das vezes não têm noção do que está ocorrendo. E aí, o mais interessante também é que a gente já está concluindo essa transição planetária. Então, nós estamos entrando num novo ciclo, numa nova era. Muitos já estão, assim, bem percebendo mesmo esses acontecimentos, essas mudanças, essas transformações. Outros não percebem nada. Por que isso? Porque é uma questão também de consciência. A cada momento que a gente expande a nossa consciência, que a gente vai tomando, né, esse conhecimento, tendo os primeiros insights, mais vem. Então é algo que... Por quê? Porque tudo no universo é energia, nós somos energias e tudo é energia. Então, o universo, ele não trabalha, por exemplo, ele não responde para nós com palavras. Então, é frequência. E aí, a cada anseio meu de querer entender mais, compreender mais sobre esses assuntos, mais vem.
E como o planeta está nessa modificação que acentuou mais a partir de 2012 e vem acelerando, muita gente assim realmente ainda continua, né, sem perceber. Mas agora chegou um ponto de realmente mudança, como que fosse as cores do arco-íris, e agora a gente realmente passa para um novo ciclo. E eis a questão. Então, quando chega ali 2012, a gente começa já a perceber essa energia nova no planeta. Porque até antes era difícil nós falarmos de nova era, de era de ouro, era dourada, da quinta dimensão, né? Era difícil, quase que não se ouvia tanto. E também era muito complexo para nós fazermos realizações benévolas, né? Nós até tínhamos o intuito, tínhamos a vontade, às vezes, mas o planeta ele estava envolto numa energia ainda densa de 3D. E nós, obviamente, com o nosso campo de energia, já que tudo é energia. A partir do momento, né, porque a Terra, ela caminha, ela é como que se fosse uma nave e nós dentro dessa nave. Ela está caminhando e como que pela lei divina, né, chegou o momento dessa mudança e isso está ocorrendo, então, o que aconteceu? Foram feitas muitas limpezas nessa nossa grade planetária para que uma luz de dimensões mais elevadas pudessem realmente aqui adentrar. E é o que ocorreu. Então, a cada flash de luz que chega, mais, né, a gente começa aí tirando os véus, tanto da nossa consciência como, né, a grade do planeta. E é uma prova disso que a gente percebeu informações. Vou citar uma aqui, tá? Boa noite, vamos chegando. A gente percebeu informação, por exemplo, os aeroportos, eles tiveram que fazer novamente aquelas medições por conta que foi mudando, né, esses polos. A Terra foi se movimentando em direção à luz. Então, houve aí essa mudança, inclusive dos polos. E ainda está havendo, né? Eu acredito que não está concluído, mas a gente, pelas informações, a gente sabe que está mais realizado do que menos, né? Tá mais intenso, cada vez mais intenso esse caminho para a luz, para uma quinta dimensão, para uma era de ouro, para uma era dourada, para essa nova terra, para que os novos humanos possam se assentar nessa nova terra. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Então, é assim, de extrema importância que a gente tenha conhecimento desses conteúdos. Ah, mas aí a gente pode pensar assim, mas nossa, mas se está tão adiantado, se está tão, né, acelerado tudo, como que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Olha, meus queridos, hoje, quando eu estava assim pensando, né, sobre todo esse contexto, me veio
um exemplo que eu achei bem interessante. Quando alguém aqui já viu, ou até mesmo já fez isso, escamou um peixe para assar. Quem já fez isso na cozinha? Eu já fiz muito. Meu esposo, ele era engenheiro de pesca. E aí a gente sempre fazia um peixe assado em casa. E trazia ele com a escama. E eu também sou uma cozinheira, sou uma exímia cozinheira, adoro culinária, então sei fazer um peixe. Enfim, quando você tira toda aquela escama do peixe, nossa, aí terminou de tirar a escama do peixe, você olha ali, tá aquela bagunça, tá aquela sujeira. Aí você às vezes dá vontade de desistir, porque olha, respinga aquelas escamas para todos os lados. Enfim, mas você sabe que o peixe está limpo e que depois de assado, eu costumava, vou contar um segredinho aqui para vocês. Quem quiser depois me pede a receita, tá? Eu fazia até recheado às vezes. Mas depois você vai degustar aquela maravilha, né? Em família. Então, é mais ou menos isso, né? Precisa ainda algumas coisas, muitas coisas, eu acredito. Vou trocar a palavra, muitas coisas se modificar, transmutar. Por quê? Em uma quinta dimensão, né, onde o planeta Terra está cada vez mais sendo envolvido por essa energia de quinta dimensão, não cabe muitas das coisas de 3D. E nós precisamos transmutar tudo isso aí. Então, fazer as considerações necessárias, onde nas áreas que são, né, importantes, o que cabe em uma quinta dimensão. Então, que isso venha a partir de cada um de nós, né? O que eu imagino que seja uma quinta dimensão, uma era de ouro, uma era dourada. Com certeza, muitos das nossas vivências de 3D, nós vamos ter que deixar ir, para que esse novo possa vir em nossa direção, porque o novo já está no planeta, né? Toda essa energia. Então, nós, quando falávamos de uma terceira dimensão, e agora eu ainda citei das dificuldades que nós tínhamos para a realização do bem, muitas vezes por conta do karma, por conta daquela energia densa. Então, hoje, em uma energia nova que já está no planeta, nós vamos nos apropriar, né, dessa energia com consciência, tendo em mente da nossa responsabilidade conosco, não com o outro. Por quê? Porque agora também tem várias citações sendo colocadas nesse momento, que é a separação do joio e do trigo, mas que quando a gente fala dessa separação do joio e do trigo, não seria a fonte divina, Deus, que vem e fala, ó, você bonitinho, você vai aqui, você ainda fica aqui numa 3D. Não é assim. Então, é cada um de nós que vai fazer o que é necessário para a sua alma. Nós, quando aqui encarnamos, nós fizemos um propósito, né? A gente foi convidado e a gente aceitou. Para nós era sempre foi uma honra
encarnar aqui nesse planeta e que é uma história muito longa. Também tem outras lives que a gente conta sobre Lemúria, enfim, essa caminhada. Enfim, chegamos no momento oportuno de receber o grande prêmio. Mas esse prêmio, quem vai ofertar para nós somos nós mesmos, com as nossas percepções de quem nós realmente somos. O que eu vim fazer aqui, se eu já estou vivenciando o meu propósito, porque em uma quinta dimensão não cabe nós, né, nessa nova energia do planeta, não cabe nós desorganizados com a nossa energia, desequilibrados, desarranjados, infelizes, colocando a minha felicidade na mão do outro. Então, isso não cabe mais em uma quinta dimensão, nem numa era dourada, uma era de ouro, que é o que está surgindo. Então, voltando para o exemplo do peixe, se eu ficar olhando para aquele peixe escamado, aquela sujeira, aquela bagunça, o que vocês acham que eu vou viver em uma 3D ou em uma quinta dimensão? É uma boa pergunta, não é? E se eu começar a ter a perspectiva de que o peixe agorinha vai estar recheado, assado e eu vou degustar, qual é o peixe que está na quinta dimensão? O primeiro ou o segundo? Né? Qual é a situação? Se a gente faz uma analogia de coisas simples, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. Porque muitas das vezes a gente para num ponto e não olha o que vem a seguir, né? A gente para ali. E aquele desarranjo, aquela desconstrução, às vezes é para mostrar para nós só naquele momento, para que a gente olhe, observe e reorganize, reestruture o que precisa reestruturar. E pronto. Por quê? Exatamente porque o karma, se nós desejarmos, porque existe o livre-arbítrio, é de cada um, se nós desejarmos, o karma não existe mais para nós. Nós somos mestres e nós cocriamos a nossa realidade. Vou parar aqui para falar uma coisa para vocês. Não posso esquecer onde eu parei. Deixa eu anotar aqui. Olha só. Quem está nessa live, eu tenho 2 eventos que as primeiras sessões serão gratuitas. Se desejar, você pode dar continuidade, se você gostar. Eu acredito que gosta, porque, sinceramente, do tempo que eu venho trabalhando com essas ferramentas, as pessoas dificilmente desistem, tá? Às vezes ela dá uma pausa, mas ela retorna, e se ela não pode vir naquele dia, tem a gravação, posteriormente ela conclui as sessões. Então, quem vem na primeira sessão é gratuita. E você que está nessa live, você já me fala, eu tenho interesse. Por quê? Você vai participar da gratuita e se você está nessa live, você vai ter 20% de desconto para concluir o pacote. Que maravilha, né? Então, tá aí o convite para vocês. Antes de terminar a live, já acena, manda um direct, faz alguma coisa, né? E me fala aí para que eu possa anotar o seu nome e você vir com a gente fazer as sessões.
Então, nós estávamos falando da cocriação. Agora, essa energia, ela é tão poderosa, mas ela é tão poderosa que a gente não tem ainda noção. Tem uma das minhas professoras, ela explica que é como que é o sétimo elemento chegando no planeta. E é como que se a gente estivesse lá no início da era do fogo, quando o fogo chegou no planeta. A gente não tinha nem noção para o que iria servir. Então, é mais ou menos o pouco que a gente sabe dessa poderosa energia de cocriação. Então, tudo que eu quero, eu posso realizar. Sempre existiu esses mecanismos dentro de cada um de nós humanos. Mas é aquela história, né? Lemúria, Atlântida, não tenho condição de discorrer agora sobre esse assunto. Mas a gente já falou, já deu algumas pinceladas em algumas lives. Enfim, o que importa é que agora a gente tenha essa consciência e desfrute de tudo isso que agora a gente tem a condição. Mas eu gostaria também de deixar um alerta. Você acha que a gente cocria com pensamentos negativos, reclamações, angústias, raiva, intolerância, ingratidão? O que vocês acham? Então, o que nós precisamos para fazer as mais lindas cocriações que estão em conexão com a nossa alma? Porque quando eu falo aqui, gente, de cocriação, não é eu imaginar, ai, pronto, agora ela falou da nova energia, beleza, vou ser milionário, porque o meu negócio é dinheiro. Então, se tiver no seu propósito de alma, é claro que você vai ser esse milionário, não resta dúvida. Mas nós temos que nos preocupar e estar cada vez mais centrados no nosso coração. O nosso coração é o que nos direciona cada vez mais para esse encontro com a nossa alma, com Deus, com o campo quântico, né, onde a gente cada vez mais se aproxima da fonte criativa, que tudo é, para que a gente possa realizar as cocriações de acordo. Lembra que eu falei que nós fomos convidados para vir para a Terra? O projeto Terra. Cada um de nós está em um local, esse local é sagrado e ali é a nossa missão. Aí as pessoas às vezes me perguntam assim, mas será que eu estou dentro do meu projeto mesmo? Será que eu estou na minha missão, no meu propósito de vida? Olha, isso eu falo por mim, tá? Mas é interessante a gente analisar sempre em comunhão com o coração. Onde eu estou? Eu estou feliz? Onde eu trabalho e eu não me canso? Eu só me realizo? A família, os filhos, os amigos, tudo é motivo de muita satisfação, alegria, né, bem-estar. Então, é isso, são nas pequeninas coisas. Né? Não adianta a gente querer coisas mirabolantes que daí talvez saia desse nosso contexto de propósito de vida. E um outro detalhe que eu gosto muito também de pontuar, de refletir sobre, nós estamos no final dessa terceira dimensão. A maioria de nós já até entrou numa quinta dimensão. Muita gente já está deslumbrando uma quinta dimensão. Não vê horrores, não vê, não sente
não vê drama, não tem nada disso. E não é milionário, não é rico, não é nada. É a questão da frequência e a consciência elevada, tá? E aí você acessa essa maravilha. Então, pensa bem, se nós estamos, né, adentrando ou já adentramos a quinta dimensão, então significa que se eu não estou ainda no meu propósito, eu estou num passo dele, tá? Talvez eu precise olhar do lado, fazer apenas alguns arremates. Porque, né, se estamos aqui nesse momento, porque fizemos uma lição, uma caminhada. Somos merecedores de estarmos aqui agora e desfrutar. Quem não está desfrutando, está perdendo, porque a beleza é imensa, né? Quando a gente começa a ter paz, equilíbrio, você começa a perceber sabedoria onde não existia, onde a gente atuava como crianças rebeldes, né? Então daí você começa a perceber o quanto você pode mudar e que a qualquer momento o convite é para todos nós. Então essa energia do planeta, ela a todo instante está nos convocando, nos convidando, muitas vezes com dor, porque se não for por amor, às vezes o convite vem pela dor. Mas que não passa disso, porque existe o livre-arbítrio, quem não quiser ir para a quinta dimensão não vai, né? Livre-arbítrio, livre escolha, e existe a lei de ação e reação, então independe, né, de a gente falar assim, eu quero ir. Porque o que vai realmente fazer essa classificação é o nosso padrão vibratório, tá? E também fazer a diferença nas nossas cocriações. Pensa que eu já disse a vocês, né? Um padrão vibratório, onde existe a reclamação, a mágoa, o medo. E aqui eu vou abrir um parêntese. Nós tivemos, quando a gente fala separação do joio e do trigo, desde Chico Xavier, ele já dizia, né? Ele até apelidou, ele falava o planeta Chupão, tem vários apelidos, né? Porque vem os astros auxiliando também, né? Porque no universo, né? A casa do Pai há muitas moradas, nada está parado, tudo está, né, em concordância com o projeto de Deus. E Chico Xavier já nos alertava, né, para esse momento que seria a data limite. Isso não é de agora. A física quântica ela só vem explicando, né, mais, mas a própria doutrina espírita, através de muitos médios, inclusive o Chico Xavier, que eu cito aqui, que é o mais conhecido, já falava da data limite. Então, que é o que está a nos ocorrer hoje. E que seria assim, né? Os que não têm a frequência para habitar a nova Terra vão continuar num planeta de terceira dimensão. Porém, aqui a gente faz um parêntese, porque muitas das vezes esse planeta de terceira dimensão não é igual à Terra. Talvez seja uma Terra lá nos anos 30, nos anos 20, não sei, né? Então, é algo que a gente precisa considerar, tá? Isso está muito acelerado, segundo os que canalizam, porque aqui eu não falo mais com relação à espiritualidade no sentido de terceira dimensão. A gente traz essas informações de canalizadores,
porque o planeta, né, como a gente explicou no início da live, foi feita essa limpeza e o planeta já caminhou, já adentrou, né, um outro patamar de evolução. Então, as consciências mais elevadas, elas estão todas aqui para auxiliar o planeta e trazendo essas informações, né? Mas ninguém vai fazer o que é de cada um, né? Por conta do livre-arbítrio. Incentivar? Sim, mas tem que surgir de cada um. Então, o que nós precisamos para perceber, fazer as cocriações e cada vez mais ter a certeza ou, né, saber que o convite está aí, né, continua para nós, para essa quinta dimensão, é a questão da nossa frequência. Então, sair do vitimismo, sair do medo, sair da ingratidão, né? Sair do não perdão, né? Sair daqueles ambientes nefastos de terceira dimensão. A gente pensa que não, mas essas coisas elas vão para as nossas células e ficam armazenadas no nosso campo eletromagnético. E isso traz um prejuízo imenso para a alma. Então, o pensamento, as companhias, as leituras, as músicas, tudo isso aí vai formar esse nosso campo eletromagnético, que vai virar essa frequência, porque a gente é energia. E essa frequência nossa, ela conversa com o universo. O universo não entende palavras, eu já falei anteriormente. Então, essa frequência vai e volta. E como a energia já é de quinta dimensão, ela volta poderosíssima. Então, se eu vibro na gratidão, na alegria, nas realizações, frequentando ambientes salutares, né? Sempre pensando coisas, né, boas, edificantes. Então é isso que o universo vai mandar. Ele vai entender que eu gosto dessas coisas e vai mandar. E vai mandar com muito mais valor. E vai virando uma conversa engraçada aí, viu? Engraçada. Você vai cada vez mais com esse movimento, né? Aí a consciência vai expandindo. E esse movimento a Terra está fazendo e nós seres estamos fazendo. Com esse movimento, essa luz que chega, eu começo a reter ela mais no meu campo vibracional. Então, não importa o que esteja acontecendo, eu posso até ver, é como se eu estivesse em um cinema vendo todos os horrores, mas eu só estou assistindo o filme. É mais ou menos assim. Nada desse filme vai interferir. Por quê? Porque o meu campo eletromagnético não tem frequência para aquela terceira dimensão. Não tem a frequência. Eu não tenho que ter medo. Então, nós já passamos o que os canalizadores falam, que eu comecei a contar para vocês e tive que explicar um pouquinho, é que a gente já passou por um ceifador, que é o que Chico falou, que foi o próprio Covid, tá? Ali, eles ainda falam assim, muita gente sofreu, viveu na pele, outros não aconteceu nada, tá? A frequência não tinha frequência. Agora, nós estamos adentrando o segundo. Tem muita gente já desencarnando. Tem muita gente sofrendo horrores.
e já tinha sofrido anteriormente e continua sofrendo. Às vezes não tinha sofrido lá no primeiro, mas está sofrendo as consequências agora no segundo. E, bom, como eu falei, eles citam que a gente adentrou esse segundo ceifador e que vem o terceiro para que realmente a Terra, a gente tenha realmente a maior percepção de que nós estamos na Era Dourada, na Era de Ouro, que só vai permanecer o que tem frequência com a quinta dimensão, né? Tudo será desconstruído que não tiver a frequência para essa nova energia. Que a gente não precisa ter medo. Nós fomos preparados, né, como almas. A gente solicitou, a gente tem amparo também, continua tendo amparo. E que o que a gente tem que fazer é olhar para si, se avaliar, cada um por si, né? E fazer o que precisa fazer, sem medo, sem, né, complicação, deixar o outro. E interessante que quando a gente faz esse trabalho conosco, que a gente olhar, né, o nosso mundo, olhar os olhos, é aquilo que eu falei, você vai ver o que tiver desorganizado, você vai ver até numa câmera lenta, assim, passando, aquele flash meio preto e branco, não vai te causar nenhum desconforto mais, nenhum desarranjo, nenhuma agonia, sabe? Fica tudo muito mais leve. É isso, leve. Você não tem medo, você não tem receio. A vida começa a ser algo tão prazeroso, mas tão diferente do que nós vivemos tempos, né? E assim eu percebo que é a descrição dos que coloca para nós o que é uma quinta dimensão. E eu também coloco para vocês que ela está aqui, isso é uma realidade, né? Não é algo que ainda vem, ela está. E eu gosto muito de mostrar uma imagem que eu não sei se vocês vão verificar muito bem, mas é essa aqui. Então, aqui nós estávamos na 3D. Eu imagino que a gente já está aqui, ó. Então, tudo isso aqui de aperto é, né, já separação, tá? E aqui é a quinta dimensão, para lá, saindo da Terra. Não significa que quem desencarnou não venha habitar a Terra em 5D. Como a gente já conversou, tudo é uma questão de frequência. Desencarnar não significa, desencarnou então pronto, né? Não. Embora a gente sabe que o plano espiritual, tipo aqui dessa Terra que vai ser a quinta dimensão, ele já foi, né? Eles falam que já foi limpo. Não existe mais aquele umbral, tanto que por isso hoje, né, essa luz está aqui exatamente por isso. Porque não existe mais, tudo foi limpo, né? O que restam são apenas as escamas do peixe. Volta lá no início da live, que eu achei, foi uma intuição, tá? E eu acabei, nunca tinha pensado, confesso para vocês, em uma analogia assim, mas eu achei incrível. E depois escreve aí se vocês gostaram dessa analogia. Então, a gente tem que agradecer, né? Agradecer e buscar aí, perceber, gente, é maravilhoso. Toda essa mudança, toda essa transformação, não ter medo mesmo, né? Porque só vem trazer para nós
tudo aquilo que a nossa alma sempre veio em busca da tão sonhada felicidade. Onde nós buscávamos a felicidade na 3D, nunca encontramos. Por quê? Porque numa terceira dimensão não existe nada que realmente ali era uma escola, né? A terceira dimensão foi uma escola, foi importante, mas o ciclo foi concluído. Então, como eu estava falando, o umbral, né, foi desarticulado, vai ficar umbral em planetas, com certeza, de 3D, né? Mas na Terra não. Então, quem desencarnou, que tem a frequência para a quinta dimensão e que queira retornar para a Terra, com certeza, se a alma, né? Porque quando a gente agora desencarna, nós vamos nos deparar com nossas famílias estelares. Talvez a gente não queira retornar mais para a Terra. Talvez a gente queira, né? Isso é de cada um, não tem como a gente saber falar. Mas o importante é que fizemos uma caminhada muito intensa da alma, evolucionária. Fizemos por merecer. Estamos aqui, né, fazendo a mudança que é histórica. E com a nossa frequência, isso vai acelerar muito mais, porque a energia do planeta está aí, nos convidando, nos convocando. E mais uma vez, para concluir essa live, que eu acho que a gente já falou bastante, já explicou, então eu quero deixar um convite para todos vocês. Eu tenho um evento maravilhoso para esse primeiro semestre. Você pode fazer o pacote completo, ou você pode fazendo as experiências, né, das sessões. São várias ferramentas que eu ofereço nesse pacote. Quem está nessa live aqui, eu vou oferecer 20% de desconto. Então, você já fala aí para mim, eu estava na live, vai me falar hoje, tá? Eu estava na live, eu quero os 20% de desconto. Todas as sessões que eu vou oferecer, né, nesse pacote completo, a primeira sessão sempre é gratuita, você faz, se você gostar, você continua. Mas claro, né, gente, você vai sentir e vai querer continuar, porque é maravilhoso, tá bom? Então é isso, eu agradeço a todos vocês, co-criadores que somos agora, que já temos essa consciência, né? Depois dessas explicações, a gente já começa aí, quem não tinha, né, a já cuidar aí do seu campo de energia, as palavras, pensamentos, a emoção, tudo isso aí, ó, vai fazer uma vida extraordinária para todos nós. Então, muito obrigado e um beijo no coração de cada um de vocês. Até!